Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Nossa segunda reflexão, vamos falar sobre uma coisa que Jesus Cristo nos chama a experimentar no nosso segmento, que é essa participação da vida e da missão de Jesus Cristo. A nossa vida cristã, ela é justamente isso, né? Como nós nos tornamos, pelo batismo, membros do corpo místico, naturalmente, ser membros de um corpo é experimentar a vida do corpo inteiro, né? Mesmo sendo um único membro. Mas isso se dá através, né, dessa participação, né, da vida e da missão, ou seja, né, da vida, da experiência com os mistérios da vida de Cristo e dessa missão de salvar almas, que nós precisamos tomar consciência disso, né? Nós somos chamados para estar nesse discipulado, para sermos, num determinado momento, enviados para salvar almas, né? É interessante também, tem uma passagem que Jesus Cristo diz assim, né? Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para quê? Quem lembra? Para... Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para... a messe, né? Mas tem uma palavrinha essencial aí. Trabalhadores para a colheita. Olha só que interessante, né? Jesus, ele está nos chamando a atenção aí numa coisa muito essencial para a nossa vida, né? Para a nossa missão. Nós somos enviados, não é para lançar semente, porque a semente do Evangelho já foi lançada. Não é para... É claro, a gente vai cultivar o quê? Porque aí depois entra a outra imagem que Jesus Cristo, ele vai nos ensinar, né? Essa imagem que tem a ver, que vem depois da colheita, né? Que aí ele vai usar uma outra imagem, que é a imagem, principalmente no Evangelho de São João, que é a imagem do pastoreio, do rebanho. Mas por que Jesus Cristo fala colheita, né? Porque Jesus está querendo nos chamar a atenção que a obra é Deus que faz. É Deus que faz a obra. Isso é uma coisa que os jesuítas, lá quando Santo Inácio fundou os jesuítas, depois juntou aqueles primeiros irmãos ali, por que aqueles homens eles foram para lugares tão distantes, chegaram até aqui na América, né? Mas eles tinham uma certeza, uma convicção de que eles iam unicamente para dar testemunho, para colher almas, porque eles tinham certeza de que se eles eram enviados em algum lugar, é porque Deus lá já tinha começado a fazer a obra, porque essa é a obra do Espírito Santo que acontece no mundo, né? Por isso que é bonito quando a gente vê lá no livro do Gênesis, né? Vai estar lá, né, que no princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia, informe, e o Espírito pairava sobre as águas, né? Ou seja, o Espírito paira sobre a criação. Quando Deus nos envia, né, é claro, às vezes através dos nossos superiores ou através de alguma circunstância em especial, específica, particular, quando nos envia em algum lugar, é porque ali Deus já está fazendo a obra. E Ele quer o quê? Ele quer somente que a gente vá ali para dar testemunho. E aí nós vemos uma outra realidade também no Sagrado Evangelho, que Jesus, ele sempre envia o quê, né? De 2 a 2, né? 2 a 2. Você lembra lá no Evangelho de Lucas, né? Jesus vai enviar 72 discípulos, né? O que significa esses 72 discípulos? Não sei se você já pararam para refletir isso. Sempre na Sagrada Escritura, quando tem um número assim,
Como lá a gente viu, né, na solenidade de Todos os Santos, né, os 144 mil, né? Então, assim, sempre quando existe alguns números assim, é porque eles têm um ensinamento por trás desses números. Porque para o povo antigo, os números, eles significam alguma coisa, eles trazem uma mensagem. E o 72 é o quê, né? 72, se a gente pegar lá, né, é 6 vezes 12, né? 6 vezes 12, 72. E é interessante aí por quê, né? Porque o que significa isso? 6 vezes 12, né? 12 é o número dos apóstolos, né? Apóstolos significa o quê? Enviados, né? A missão, né? Para colher. Mas, é 6 vezes 12, por quê? Porque a obra, se a nossa missão, ela for só humana, ela não tem eficácia. Assim, né? Quem completa sempre a nossa obra e torna a obra de Deus é o próprio Espírito Santo em nós, né? Então, Jesus, quando o ensinamento do Evangelho que está aí implícito, né? Os 72, eles simbolizam isso, né? Simbolizam uma obra que é realizada pelos homens, que é imperfeita, mas que se torna perfeita através do Espírito Santo. Quem já não teve uma experiência assim, né? Às vezes vai dar uma palestra, e aí, no meio da palestra, Deus reconduz aquilo ali, aquilo que você preparou, não fala nada, né? Por quê? Porque é a obra do Espírito, né? Quando a gente se torna dócil, o Espírito vai conduzindo a nossa vida e vai nos levando, nos indicando aquilo que aquelas pessoas precisam escutar, aquilo que aquelas pessoas precisam experimentar, porque é justamente isso, né? Quando nós vamos a algum lugar para fazer alguma coisa, Deus já começou a realizar aquela obra na vida daquelas pessoas, e a gente vai ali o quê? Para dar testemunho, né? E aí tem uma outra experiência também do Sagrado Evangelho. Jesus envia sempre de 2 a 2, né? Por que de 2 a 2? Porque é impossível dar testemunho sozinho. Nós só conseguimos dar testemunho em comunidade. É muito bonito falar do amor, né? Mas é muito mais bonito quando esse amor ele é pregado através da nossa vida. É como lá, tem uma história de São Francisco, né? São Francisco chama o irmão lá, vamos na praça evangelizar. Aí eles saem, batendo papo, conversando, eles giram lá, rodam e voltam, né? E aí o irmão fala assim, mas Francisco, a gente não ia evangelizar, falar de Deus? Aí ele vai falar o quê, né? A nossa comunhão fraterna, isso já é evangelizar. Porque assim deve ser a nossa vida, né? E Jesus, ele nos ensina 2 coisas também no Evangelho que tem a ver com isso, com o testemunho que se dá pela vida comunitária. Ele vai dizer 2 coisas que a gente não pode esquecer. Uma está na primeira pregação e a outra na última de Jesus. Na primeira pregação das bem-aventuranças, né, Jesus fala várias coisas ali muito interessantes, mas tem uma delas que diz assim, né, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão reconhecidos, serão chamados filhos de Deus. Nós só somos reconhecidos como filhos de Deus. A filiação adotiva só transborda na nossa vida quando a gente promove a paz. Sem promoção da paz, a gente só gera discórdia. E quem gera discórdia deixa de ser filho da luz para ser filho das trevas, né? Então a gente precisa aprender a promover a paz. Depois, na última pregação do Evangelho de São João, nós vamos ver lá Jesus falando assim, né? Vos reconhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Olha, 2 coisas, a paz e o amor. Essas 2 coisas estão sempre unidas. Por quê? Porque a evangelização, colher almas para o reino dos céus, depende dessas 2 coisas, da nossa unidade, da nossa prática de amor mútuo, né? Aquilo que falava anteriormente, né? As faces do amor, né? Que são 3, né? A misericórdia, o perdão e a caridade. Nós precisamos aprender a experimentar isso, né? A promover a paz, a ser, né, esse vínculo da paz, né? Às vezes, quando a gente vive bem a nossa fé, a gente chega num lugar que é só discórdia, e ali, quando a gente chega, o ambiente muda. Por que o ambiente muda, né? Porque da nossa vida transborda uma coisa que aquelas pessoas, elas param, né? Às vezes a gente está, às vezes vai num lugar, né,
E quem não teve essa experiência, né? Você está lá, né? As pessoas estão vendo que você está vivendo ali a sua fé, você tem uma vida ali, buscando uma vida coerente, por mais que tenha as dificuldades, mas a gente busca ali, né? Perseverar no caminho. Aí você está lá naquele ciclo de amizade lá e de repente alguém fala uma besteira, a pessoa ela até te pede desculpa, né? Ó, por que faz isso? Porque ela reconhece, ó, é alguém que está transbordando da sua vida. Ela reconhece que existe alguma coisa ou alguém diferente na sua vida. É isso que a gente precisa aprender a viver. Mas para que a gente possa aprender a viver essa unidade com Deus através de Cristo, nós precisamos aprender a justamente isso, a experimentar, a participar da vida e da missão de Jesus Cristo, né? Da vida, dos seus mistérios e da sua missão de salvar almas para o reino dos céus, né? E o chamado é esse, né? Segue-me, farei de vós pescadores de homens, né? Pescadores de almas para o reino dos céus. E aqui dentro dessa realidade de participação de vida e missão, a gente fala de duas coisas outras, né? Que tem a ver com elas, né? Que é espiritualidade e carisma. Às vezes a gente não reflete muito sobre isso, né? Porque toda a nossa vida de união com Deus passa por essas duas coisas, espiritualidade e carisma. Por quê, né? Porque a espiritualidade é a nossa relação com Deus, a relação vertical, né? Onde a gente se alimenta de Deus. Carisma é a relação horizontal, onde a gente alimenta os outros de Deus. Isso que é espiritualidade e carisma. Às vezes a gente confunde isso, a gente acha que a gente mistura, né, as coisas, né? O que é? A gente precisa discernir bem o que é, né? Espiritualidade, o que é carisma. As duas coisas estão sempre muito unidas, mas é sempre uma vinculada o quê? Ao amor a Deus e o amor ao próximo. É isso, as duas coisas, ó. Participação dos mistérios da vida de Cristo, da vida de Deus, e participação da missão de Deus, de amar o próximo, de colher almas, né, para o reino dos céus. Essa é a nossa função. E a gente precisa refletir justamente sobre isso, né, sobre a espiritualidade e sobre o carisma, porque quando a gente vai entendendo isso na nossa vida, a gente vai dando passos realmente de crescimento, porque somente uma espiritualidade viva e uma consciência verdadeira de um caminho de espiritualidade que nós conseguiremos suportar dificuldades. Isso é uma coisa, né? Tem muita gente que às vezes até na vida religiosa também, existe uma linha tênue entre o sacrifício e a violência. Existe uma linha tênue. Quando o nosso sacrifício ele começa a se tornar violência, aí é prejudicial, porque acaba com a nossa relação com Deus. Já viu quanta gente que caminhou com a gente, perseverou, tinha muitos dons e de repente se revoltou? Às vezes dentro da igreja, hoje nem participa mais de nada. É claro, a gente não pode condenar essas pessoas, mas a gente precisa refletir, né? O que aconteceu com essas pessoas, né? Às vezes essas pessoas dentro da igreja viveram, ou dentro de qualquer ambiente, ou não aprenderam a viver um verdadeiro sacrifício, mas se permitiram ser conduzidos num caminho de violência interior, né? E isso é prejudicial, né? É claro, se a gente olhar lá no Evangelho, Jesus vai dizer que o céu é para os violentos, né? Mas é claro, é para os violentos sim, por quê, né? Porque é para aqueles que amadureceram de uma forma, né, tão concreta e alcançaram uma plenitude possível da sua maturidade, que enfrentam a violência de uma outra forma. Assim, a gente vê os mártires, né? A gente vê lá, né, Santa Cecília, né? Santa Cecília, a gente vê as imagens de Santa Cecília, né, tocando geralmente cravo, né? Nem existia o cravo na época dela, né? Piano, essas coisas assim, ou então com violino na mão. Isso nem existia na época dela. Mas é muito interessante, né, Santa Cecília, né? Era uma jovem, né, que ali com o seu noivo e com o irmão do seu noivo eram catequistas, né? Evangelizavam, foram descobertos e aí, né, prenderam eles e tudo e tentaram fazer de tudo para que eles negassem a fé. E aí depois vai para o martírio. O que vai acontecer lá, né? Santa Cecília, ela vai até o fim ali, né, para viver a sua fé, para não negar Jesus Cristo.
E aí o carrasco vai botar lá, né? Foi a pena de decapitação, né? E aí bota a cabeça no tronco lá, né? Igual São Paulo. E aí o carrasco foi lá dar, né? Isso. E tinha uma lei, né? Na antiguidade, se eu não me engano, que o carrasco só poderia dar 2 ou 3 golpes, alguma coisa assim. Acho que eram 3 golpes. E aí o carrasco dá os golpes e ela não morre, a cabeça não rola. E aí ela vai ficar, por isso que tem lá, né, a imagem sempre com um talho aqui, né, porque ela ainda vai passar ali alguns dias louvando a Deus por aquela oportunidade de dar testemunho de Jesus Cristo, né? E aí depois, né, quando vão encontrar o corpo dela, ela está lá, né, com a cabeça, né, deitada, né, e com a mão, né, lá fazendo um sinal, né, da profissão de fé, né, na natureza, na união das duas naturezas de Cristo e na Trindade, né? Então veja, né, como que esses santos eles amadureceram tanto a sua vida humana e espiritual que eles foram capazes de, no final da sua vida, enfrentar a violência. Veja nos Atos dos Apóstolos, né? Nos Atos dos Apóstolos vai dizer lá, né? Antes de Pentecostes, aquele povo estava o quê, né? Com medo terrível da perseguição, estavam trancafiados lá, mas depois de Pentecostes, o que aconteceu? Eles perderam medo de morrer, porque neles que começou a brotar uma esperança da vida eterna. E aí está lá, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, né, que depois que eles foram presos, foram açoitados e tudo, aí vai dizer lá que eles saíram felizes por ter sido achados dignos de sofrer aquilo pelo nome de Jesus Cristo. Se acharam dignos. Eles já entendiam o sofrimento de uma outra forma. Para eles, aquilo não era sofrimento, aquilo era sacrifício. Por isso que a gente precisa perceber na nossa vida também essa linha tênue entre uma coisa e outra. Senão a gente começa a se violentar e essa violência, ela vai cada vez mais roubando a nossa esperança, né? E vai ferindo aquilo que é a nossa verdadeira fé. Mas diante disso, né, a gente vai crescendo. Por isso que esse caminho de espiritualidade, ele é essencial, né? E nós precisamos, né, porque o nosso encontro pessoal com Deus é através dessa espiritualidade, desse mistério da vida de Cristo, que nos atraiu e que deu sentido para a nossa vida. Isso é espiritualidade, um mistério da vida de Cristo que dá sentido para a nossa vida. E nós precisamos ir refletindo sobre isso, porque o que acontece geralmente na nossa vida, né? No nosso encontro pessoal, nós somos atraídos por isso, por esse mistério particular, e aí a gente começa a participar da igreja, né? Aí a gente entra no âmbito de espiritualidade maior, que é a espiritualidade da igreja, a espiritualidade pascal, né? Onde a gente vai vivendo, e isso é expresso principalmente pelo tempo litúrgico, pela liturgia, e a gente começa a viver ali, e o que vai acontecendo muitas vezes? A gente vai esquecendo daquilo que nos atraiu por primeiro. Por isso que São João, no livro do Apocalipse, ele vai lá na primeira carta àquela igreja lá, se não me engano é Éfeso, não sei, acho que é Éfeso, né? Ele vai elogiar, assim, né, falar, né, da conduta daquela igreja e tudo. Aí depois ele vai falar assim: mas só tem uma coisa que eu tenho contra ti, porque perdestes o primeiro amor. O primeiro amor é esse mistério de Cristo que dá sentido à nossa vida. É esse mistério que nos atraiu à presença de Jesus Cristo. É esse mistério que nós precisamos aprender a viver, senão a gente não adentra nesse caminho de amadurecimento espiritual. E a gente não consegue realmente ter essa relação vertical de forma concreta. E existe outra, né, assim, né, existe a espiritualidade da igreja, existe uma espiritualidade comunitária, assim como aqui vocês, né, fazem parte de uma comunidade. Existe a espiritualidade pessoal. Esses 3 âmbitos de espiritualidade nós precisamos aprender a viver. Se a gente não descobre a nossa espiritualidade pessoal, particular, a gente não consegue viver bem a espiritualidade da igreja
e nem de uma comunidade. Por quê? Porque a espiritualidade é como... já viu, né? Quem tem... meu problema de visão não é tão grande assim, né? Mas quem tem problema grave de visão, né, tira o óculos e não vê nada, né? A espiritualidade é isso, né? É uma forma de contemplar a realidade de forma espiritual, sobrenatural. Por quê? Porque quando a gente descobre a nossa espiritualidade, a gente experimenta tudo segundo esse caminho de espiritualidade. Aí a gente consegue viver bem a espiritualidade de uma comunidade. Dentro da comunidade, unida à nossa espiritualidade particular, a gente consegue viver bem a espiritualidade da igreja, a gente consegue viver bem a liturgia. A liturgia é uma fonte inesgotável, é uma riqueza. Mas às vezes a gente faz tanta baboseira na liturgia, né? Já viu, né? Agora, a moda hoje, né, é os circos de Jericó, né? A gente está lá, né, as pessoas querem... Só falta virar cambalhota, por quê? Porque tem muita gente que... Não, a gente tem que atrair o povo. Aí você atrai, né? Já viu pombo, né? Pombo é assim, quer atrair? Joga milho. Joga lá, né? Aí o pombo vem, né? Aí você faz o quê, né? Depois que ele come, o que ele faz? Vai embora. Assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente quer atrair muita gente para a igreja e a gente não quer pastorear essas almas na igreja. Assim, né? A obra de evangelização não é feita de a gente atrair, é Cristo que atrai. A gente não precisa fazer muita coisa, não precisa. A gente precisa perceber as oportunidades que Deus nos dá para experimentar isso, né? Eu vejo lá na minha paróquia, né? Eu particularmente, assim, o primeiro cerco de Jericó que teve na nossa diocese aconteceu lá na minha paróquia de origem, né? Há muito, muito, muito tempo atrás, que foi uma ideia de uma colega que tinha ido, né, para um convento e deu a ideia de fazer. A gente levou o padre, e o padre, vocês fazem vigília aí, né? Vamos tentar fazer isso aí então. Aí fez, né? Mas não tinha esse carnaval que tem aí, né? Porque o cerco de Jericó começou lá na Polônia, né? Que era o quê? Adoração 7 dias, ininterrupta, só tirava o Santíssimo para celebrar a missa e voltava à adoração e rezando o rosário ali direto, né? É isso o cerco de Jericó. Hoje a gente quer dar volta, a gente quer fazer muro de tijolo para derrubar com o Santíssimo, profanando o Senhor, né? A gente quer inventar coisas, a gente quer fazer teatro, assim, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. A liturgia, ela não pode ser ferida, porque no momento que... Já viu aquelas pessoas assim, gosto tanto da missa daquele padre, isso é perigoso demais. Por quê, né? Porque quando você começa a gostar da missa do padre, você deixa de gostar do sacrifício de Jesus Cristo. A missa é de Jesus, não é do padre tal, do padre outro, daquilo. Não, não é. Por isso que assim, não, aquele padre tem unção, e os outros não têm? Foi ungido com o mesmo óleo. Assim, né? Veja, né? É o sentimentalismo que muitas vezes vai se alimentando na vida do povo e não gera maturidade. E a gente não cresce nesse caminho de espiritualidade. Na minha paróquia, lá onde eu estou lá, né? Sou vigário lá na paróquia de Raiz da Serra, né? E até essa semana, né? O cerco de Jericó lá. Só que eles estavam organizando o cerco de Jericó, aí a outra paróquia vizinha decidiu fazer na mesma data, né? O cerco de Jericó. E aí, o pessoal da minha paróquia, eles desistiram de fazer o cerco de Jericó. Eu falei assim, por que vocês desistiram de fazer o cerco de Jericó? Não, porque a outra paróquia vai fazer, e aí eles convidaram padres da Canção Nova, de não sei da onde, não sei o que. Eu falei assim, e daí? Você está fazendo o cerco de Jericó para quem? É para a gente crescer espiritualmente? Ou para ficar atraindo os outros aí, que depois eles vêm e vão embora, e no final, esses eventos sempre dá briga, né? Sempre dá confusão, porque às vezes é assim, né? A gente fica querendo atrair e não cuida da gente mesmo. Porque tem muita gente que faz um encontro, começa a caminhar na igreja e acha que já está pronto, né? Não precisa mais de nada, assim, já está convertido, né? Não tem ninguém aqui convertido. Nós estamos em processo de conversão. Em qualquer momento a gente pode desistir da caminhada.
A gente pode negar a Jesus Cristo. Em qualquer momento a gente pode abandonar o caminho. Em qualquer momento. Porque a gente está vivo, né? Então a gente pode decidir de forma... Por isso que a gente tem que cuidar, né, dessa formação espiritual. A gente precisa cuidar do fundamento, dos fundamentos da nossa vida. E aí essa espiritualidade é justamente isso. A gente precisa aprender a refletir, né, sobre esse caminho particular de espiritualidade, para que a gente possa sempre alimentar o nosso desejo de Deus. No início tocava a música, né? Assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira. É o Salmo 42, né? E é interessante, em Roma tem alguns mosaicos assim, né, antiquíssimos, né? E aí retrata isso, né? Aí geralmente tem a cruz, a árvore da cruz, né? E no pé da árvore da cruz tem 4 fontes, né? Que são remetendo ao livro de Ezequiel e ao Apocalipse também, né? E ali tem um cervo bebendo água, né? A corça é um cervo, né? Mas por que o salmista fala isso? Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, né? Porque a corça, ela se alimenta de uma serpente pequenininha que é venenosa e ela fica distante das águas. Então, quando a corça ela come aquela serpentezinha, ela precisa o quê? Logo beber água, porque é a água que corta o veneno daquele alimento. E aí ela precisa o quê? Correr, porque se ela não corre, ela morre. Assim é a nossa vida, né? Assim, a gente precisa estar sempre com esse anseio no nosso coração para ir ao encontro de Cristo, da fonte viva. Mas a fonte viva, ela está dentro de nós. Santo Agostinho fala, né? Procurei tanto fora aquele que já estava dentro de mim. Mas é justamente isso, né? Essa fonte em nós é esse caminho de espiritualidade particular. E aí, né, a igreja ela nos ensina 2 formas principais para descobrir a nossa espiritualidade, né, particular, né? A primeira é a leitura da Sagrada Escritura, principalmente os evangelhos, né? Porque alguma passagem, todos nós temos isso, alguma passagem que aquilo dá sentido à nossa vida e cada vez que a gente lê parece que a gente se sente alimentado. Todos nós temos isso, todos nós. A gente precisa reconhecer isso. Por quê? Porque se existe alguma coisa assim, se eu percebo que alguma passagem assim dá sentido na minha vida, é sinal que ali naquela passagem tem algum elemento da minha espiritualidade, daquilo que me atrai a Cristo, daquilo que abre as portas para me alimentar de Cristo. Isso é. E a outra forma que talvez seja a mais fácil, né, são os nossos santos de devoção, né? Às vezes a gente tem um santo de devoção, a gente já parou para perceber isso, né? Por que a gente se sente atraído a um santo de devoção? Por quê? Porque na vida daquele santo se manifesta o mesmo mistério que nos atrai também. Na verdade, a gente se sente atraído pelo mistério de Cristo na vida daquele santo. É isso. E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai percebendo qual é o nosso caminho pessoal com Deus, com Jesus Cristo. Essa participação da vida dele, de um mistério da vida dele. Porque através desse mistério particular, a gente começa e aprende a viver todos os outros mistérios da vida de Cristo. A gente aprende a viver. Mas isso depende da nossa dedicação, né, da nossa reflexão, depende dessa dedicação em ler a Sagrada Escritura, em ler a vida dos santos e perceber essas coisas que são fundamento da nossa vida. Geralmente uma pessoa que descobriu a sua verdadeira espiritualidade, o seu caminho de união com Cristo particular, ela é gerado nela uma perseverança, uma fortaleza totalmente diferente das outras. É isso que aconteceu com os mártires, né? Os confessores. Por quê, né? Porque a espiritualidade ela faz isso. É como se fosse uma âncora que nos torna firmes sempre em Jesus Cristo. E essa experiência ela vai acontecendo e a gente começa a ver a realidade justamente assim, né, de uma forma espiritual. A gente começa a ver as dificuldades não como dificuldades, mas como oportunidades de amadurecer a nossa fé, de corresponder o nosso amor a Deus. A gente começa a ver tudo de forma diferente. É assim, né?
Porque o que é o sofrimento, né? É claro, o sofrimento ele tem algo de corporal, humano, assim, né, emocional, né? Mas alguma coisa nos faz sofrer quando muitas vezes a gente vê ou experimenta aquela realidade a partir de padrões emocionais ruins que nós temos já gravado em nós, né? Ah, eu não vou fazer aquilo porque eu não sei fazer. Aí você, se alguém te pede, te obriga a fazer aquilo, aí você já fica todo nervoso, você já começa a sofrer por antecipação, né? E esquece que é Deus que precisa realizar as coisas da nossa vida, né? Assim, é muito bom, né, quando a gente entende que quando alguém nos pede para fazer uma coisa que a gente não sabe muito, é muito bom quando a gente tem essa liberdade de aceitar e ir lá e fazer. Por quê? Porque é Deus que faz. Deus, ele não quer perfeccionismo da nossa vida, não, porque a gente não é capaz de dar perfeccionismo, porque a gente não é perfeito, mas Deus, ele usa das nossas imperfeições para gerar uma obra perfeita na vida dos nossos irmãos. Mas é por isso, nós precisamos ser dóceis à graça divina, e a espiritualidade pessoal é esse caminho de tornar-se dócil, de abrir essa fonte, né, para que ela jorre para a eternidade. E a gente viva e experimente bem a espiritualidade de uma comunidade, uma espiritualidade, né, a espiritualidade da igreja. Mas a gente precisa ter, né, essa dedicação, né, em refletir, né, na Sagrada Escritura, na vida dos santos, para encontrar isso. E depois o carisma, né? Como eu dizia, o carisma é essa relação horizontal, onde depois de se alimentar de Deus, a gente alimenta os outros de Deus. Já viu uma pessoa, e os carismas eles têm, né? Todos nós temos dons, né? Todos os dons, Deus nos criou, né? Se a gente entende que Deus nos criou, a gente entende também que tudo aquilo que está em nós é dom de Deus. Mas todos nós temos, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos, né, dons, carismas intelectuais, espirituais, motores, né? Tem gente que consegue fazer trabalho manual, ter assim, uma coisa assim, uma fineza no trabalho manual que é impressionante, que outros não têm. Isso é um dom. É um dom que precisa ser colocado à disposição do outro. Mas para que a gente possa entender bem esses carismas, né, a gente precisa realmente fazer esse vínculo, né, entre a vida e a missão de Cristo, entre a nossa vida de união com Deus, desse alimentar-se de Deus para alimentar o outro, né, de Deus. E a gente alimenta o outro de Deus assim, através do serviço, né, quando nós colocamos os nossos dons, os nossos carismas a serviço dos outros, nós estamos alimentando o nosso irmão, através da caridade, da generosidade, através de muitas virtudes. E assim deve ser a nossa vida, né? E o carisma também, né? O carisma é uma coisa que a gente precisa, né, aprender, né, a refletir, né? Qual é esse chamado de Deus particular para a salvação das almas, na nossa vida particular, para que assim a gente possa reconhecer as nossas virtudes, os nossos dons. Como dizia, né, a igreja é como um quebra-cabeça, cada um tem o seu lugar. Assim, né, ninguém pode fazer o que eu faço igual. Não, porque sou eu sou singular. Pode fazer melhor, e às vezes é bom que faça. Pode fazer também pior. Assim cada um de nós. Todos nós temos um dom, ninguém vai fazer igual você faz. Não, vai fazer melhor ou pior. Igual não, porque nós somos singulares. Ninguém é capaz de reproduzir um padrão perfeito daquilo que a gente faz. Ninguém é capaz. Não é. Por isso nós precisamos reconhecer essa nossa singularidade, né? É interessante quando a gente vai estudar lá filosofia, às vezes teologia também, em alguns tratados, né? A gente ouve falar sobre os atributos metafísicos, né? Deus criou tudo, aí vai dizer lá, né? Belo, bom e verdadeiro, né? Ó, as três coisas: beleza, bondade e verdade. Todos nós temos isso em nós. É claro que o pecado ele vai tentando corromper essas coisas, né? Impede com que essas coisas se manifestem em plenitude na nossa vida. Por isso nós precisamos de um caminho de purificação, de iluminação, para um caminho de união, para essa manifestação
da criação de Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, possa ser refletida no mundo. E aí nós temos algumas coisas vinculadas, né, a esses atributos metafísicos, né, que estão em nós, está em toda a criação. Quando a gente olha lá, né, quando a gente fala de verdade, né, a gente está falando de quê? A gente está falando de identidade. Todos nós temos uma identidade, né? Todos nós temos. Quando a gente fala de beleza, a gente está falando de singularidade. Quando a gente fala de bondade, a gente está falando de funcionalidade. Porque todos nós somos bons para o outro. Para isso nós somos bons. É isso que nós precisamos ir compreendendo. Isso está em nós. A gente só precisa trabalhar mais em nós para permitir com que isso se manifeste na nossa vida, para a vida dos nossos irmãos. Para que a gente possa dar verdadeiro testemunho. Para que a gente possa colher almas para o reino dos céus. E esses carismas são essenciais, né? O carisma, assim como a espiritualidade, existe uma espiritualidade pessoal, comunitária e da igreja, assim também existe, né, um carisma pessoal, comunitário e da igreja. A gente só consegue viver o carisma da igreja e o carisma comunitário, quando a gente entende qual é o nosso próprio carisma, o nosso próprio dom. Porque a gente se coloca à disposição daquela missão específica, tendo em vista aquilo, o que, né? O nosso lugar naquele ambiente, para contribuição para a vida do outro, para essa obra de salvação, né? E isso são coisas que a gente precisa ir refletindo, para que a gente possa ir descobrindo, ou podemos dizer, né, ir desvelando da nossa vida, porque tudo isso vai nos ajudando cada vez mais a se manter firme, né? Se manter firme nos nossos bons propósitos. Vai fazendo com que a gente seja cada vez mais alimentados pelo próprio Deus, por essa presença de Cristo. E quanto mais a gente se abre a isso, mais a gente vai purificando o nosso coração e tornando-nos capazes de contemplar a presença de Deus no mundo, nas circunstâncias. A gente para de reclamar. É só dessa forma que a gente vai se ver preservado das violências. Só assim. Quando a gente vai alcançando essa liberdade interior para assumir aquele sofrimento não como uma tragédia na nossa vida, mas como uma oportunidade de amar a Deus. A oportunidade de amar a Deus. Somente assim. Porque isso é um caminho onde a gente vai, assim, né, a gente vai fugir muito ainda das dificuldades, a gente vai ter muitas mazelas que a gente vai descobrir ainda na nossa vida. A gente vai ter muita coisa para ser formado, né? O que a gente precisa realmente viver é isso, né? Essa unidade com Cristo, mas de uma forma concreta, para que a gente não transforme a nossa vida no inferno e também a vida dos outros no inferno, né? A gente vai ser lá, como Sartre fala, né? O inferno são os outros, né? Não, o inferno é a gente que faz, né? Porque o que é o inferno? O inferno nada mais é do que o afastamento de Deus. Quanto mais a gente se afasta de Deus, a gente vai vivendo no inferno, porque a gente vai vivendo um vazio total, porque existe um lugar no nosso coração, na nossa alma, que nada pode preencher, só Deus pode preencher. Mas se a gente não aprende a abrir essa porta desse lugar para que Deus entre, a gente não consegue viver bem esse caminho de espiritualidade, de carisma, esse caminho de se alimentar de Deus e dar alimento aos outros, alimentar os outros de Deus. E assim nós vamos, né, cada vez mais na nossa vida, tendo essa atitude, né, de conservar esse grande anseio do nosso coração, né, de buscar a Deus, como Jesus fala, né, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Buscar, né, o reino é sim já experimentar esse reino, né, já é essa união com Deus. Jesus Cristo é o reino, né, e assim nós vamos, né, indo, correspondendo essa vocação universal, a santidade, o sentido da nossa vida. Nós vamos correspondendo à nossa vocação particular, que é o chamado de Deus para a nossa vida, né? Esse sentir-se chamado para uma obra, porque uma das tentações também do inimigo é o que, né? Fazer com que você ache
que toda a sua experiência com Deus foi uma ilusão. Aí tem muita gente que cai nisso, né? E aí por quê, né? Porque não aprende a viver um caminho de maturidade, e quando a gente não é maduro, a gente vai sempre estar buscando o quê? Válvulas de escape, compensações. A gente vai estar sempre buscando, sempre fugir do sofrimento para ter alguma satisfação de alguma forma. Isso é pecado? Pode ser. Mas isso está em todos nós. Todos nós somos assim. Diante de uma grande angústia, a nossa vontade é sempre fugir daquilo ali. E vai ter momentos que a gente vai precisar, diante de algumas coisas na nossa vida, por isso que o autoconhecimento é importante. Vai ter coisas que a gente vai enfrentar na nossa vida que a gente vai precisar fugir, como São Felipe Neri fala, né? Assim, né? Para alguns pecados, os covardes sempre vencem. Por quê? Porque, ó, dão no pé. Não se permitem uma violência. Porque eles entendem que não são capazes ainda, e ó, entender que não é capaz de enfrentar alguma coisa, isso já é corresponder ao amor de Deus. Por quê, né? Porque é fugir para Deus, para estar com Ele, para permitir ser formado, forjado, para que um dia possa enfrentar aquilo. Esse é o caminho que nós precisamos fazer, né? De espiritualidade, de carisma, né? De amadurecimento, para que nós possamos permitir que seja restaurado na nossa vida, né, a imagem e semelhança da qual nós fomos criados, né? Esse é o fim último da nossa vida. E para restaurar essa imagem e semelhança, Deus, Ele nos deu um único caminho, que é Cristo, né? Por isso que São Paulo ele vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Por quê? Porque quando São Paulo fala isso, ele entende que em Jesus Cristo nós temos o verdadeiro significado da imagem e semelhança. Ou seja, em Jesus Cristo nós temos o verdadeiro caminho de amadurecimento, de restauração dessa imagem e semelhança. E imagem e semelhança, né, a gente pode relacionar duas palavrinhas com essas duas coisas, né, imagem e semelhança. Né? Imagem é a dignidade, porque quando o ser humano pecou no paraíso, ele perdeu a sua dignidade, né? A sua união com Deus, ali, a sua dignidade, por quê? Porque a sua natureza foi desordenada, então ele perdeu a sua dignidade, e Jesus Cristo ele restaura essa dignidade, nos transformando com Ele, nele, filhos de Deus, né? Essa dignidade nossa, e a semelhança representa a santidade, né? O caminho de santidade, essa união profunda, plena e profunda com o próprio Deus. Por isso que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvá-lo. Por quê? Porque em Cristo nós temos o quê? Aquilo que é a imagem verdadeira daquilo que nós devemos ser, para viver uma semelhança com Deus. O que é viver uma semelhança com Deus, né? Jesus ele fala nas bem-aventuranças, né, que as vossas boas obras brilhem diante dos homens, para que, vendo, louvem o Pai que está no céu. Olha, essa semelhança que nós precisamos aprender a refletir da nossa vida, a semelhança de Deus, se dá através desse caminho de santidade, dessa união onde Deus transborda da nossa vida. É esse testemunho que nós precisamos, né? Tem um relato, né, de um martírio que é muito bonito, né? Assim, né, eu não tem nas atas dos martírios, né, de Roma. E aí diz lá, né, que uma jovem estava com um grupo, né, de cristãos indo lá se não me engano, para o Coliseu, um daqueles circos que tinham lá, né, em Roma. E ali, né, aquele grupo, né, vai estar ali rezando e tudo. E aí vem os gladiadores, né, para assim, né, matar aquele povo lá, né, porque essa era a festa do povo romano na antiguidade. Mataram os cristãos, não só os cristãos, mas depois, na época da perseguição, se tornou muito comum matar os cristãos assim, né, numa carnificina. E aí tem um relato de um martírio que é muito interessante, que o gladiador, né, ele chega para matar aquele grupo de cristãos ali, alguns, né, para matar aquele grupo de cristãos, e aí eles começam, né, dar, né, golpes ali, né, com espada, com aqueles outros instrumentos que eles usavam. E aí um desses gladiadores chegam ali, né, e vê uma jovem
E aí ele já meio que hesita, né? Porque uma jovem, uma criança. E aí ele, o que, que ele vai fazer, né? Se ele não fizesse, né? Ele ia estar indo contra o império. Então ele vai dar ali o golpe fatal naquela jovem, né? E quando ele dá o golpe fatal naquela jovem, né? Aquela jovem ela vai morrer, mas quando ele dá o golpe, o sangue dela espirra no rosto dele. E é muito interessante, né? Nesse momento que o sangue dela respinga no rosto dele, ele tira a armadura e vai para junto dos cristãos, para morrer juntos, né? E aí por isso que São não é santo, né? É o nosso santo herege, né? Da antiguidade. Tertuliano, ele tem uma frase muito bonita, ele vai dizer assim, né? Que o sangue dos mártires eram sementes de novos cristãos. É isso. Porque quando a gente vive uma maturidade de fé, a gente vai estar sempre pronto a dar até o nosso sangue, se for preciso. Vai dar. Mas isso só com maturidade. Mas isso não vai acontecer agora. Bem, acho que não, né? Pode ser que sim. Mas por isso que a gente precisa estar atento, né? Vigiar a todo momento, né? E buscar esse caminho de aprofundamento, né? De crescimento não só espiritual, porque crescimento espiritual sem crescimento humano é fantasia. Fantasia. Não existe crescimento espiritual sem crescimento humano. Então a gente precisa buscar, né, essa maturidade da nossa natureza para que a gente possa permitir com que a graça, o Espírito Santo construa, né, esse edifício espiritual na nossa vida, né, para que em nós se manifeste também, né, como fruto, né, próprio aquilo que São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo, acho que 22, 23, ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, né? Ele elenca 9 frutos do Espírito Santo. Por que São Paulo elenca 9 frutos do Espírito Santo? Se você pegar lá os frutos do Espírito Santo, os 9 frutos, no catecismo a gente vê lá tem 12, né? Mas São Paulo ele elenca 9. Depois faça essa experiência. Relacionem os frutos do Espírito Santo com as 9 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. São Paulo ele coloca 9 frutos do Espírito, por quê? Porque o 9 na Sagrada Escritura é um símbolo de maturidade também, de plenitude, né? Por isso que na iconografia, né? A iconografia é muito interessante que eles usavam algumas numerologias, né? E aí quando eles iam desenhar, né? Escrever lá a grafia, ela ia desenhar o corpo assim, né? Uma imagem de um santo, ou então do próprio Cristo, né? Corpo inteiro. Eles usavam 2 numerologias, até 3, né? Eles usavam o número 7, o número 9 e o número 12, né? E aí eles faziam os corpos, geralmente de Cristo, sempre assim, né? A contagem de 12 ou 9 ou 7 cabeças, ou até 8 também, né? Porque o 8 é um número que remete-se à ressurreição. E aí, se a gente pegar e comparar a estatura, né, o tamanho de Jesus Cristo com os outros da cena iconográfica, a gente vai ver que os outros sempre são, por exemplo, quando tem 7, quando Jesus Cristo é desenhado com essa dimensão de 7 cabeças, aí os outros são sempre 6. Por quê, né? Porque Jesus é a plenitude. O ser humano ele é imperfeito. E aí sempre com esse simbolismo, né? Ou então com o 9, né? Que o 9 é esse símbolo também, né? Esse 3 vezes 3, né? Porque sempre se relaciona esse número 3 à Trindade e à obra que a Trindade realiza na nossa vida humana, né? Então, assim, né, sempre nesse caminho de progressão, né? Nesse degrau, nesses degraus que nós precisamos subir para crescer, né, na nossa vida interior, para manifestar a presença de Deus no nosso exterior, para que as nossas boas obras sejam luz, reflexo da luz de Cristo no mundo, e assim nós possamos realmente ser esses instrumentos da colheita, né, do testemunho para salvar almas, colher almas para o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Marias.
adoração às 11h30.